Fala galera ligada aqui na tela do canal do Dinâmico, vamos lá reagir à coletiva do técnico Jair Ventura, a primeira após a derrota dele na estreia contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque apesar do resultado, a gente segue o trabalho, não temos a ver com isso, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Enfim, vamos lá ouvir imagens e áudio da TV Vitória, o que é que o Jair Ventura tem a dizer pra gente após essa derrota na estreia lá em Porto Alegre. Vamos ouvir. Oi? Vamos lá? Começar a entrevista coletiva com o professor Jair Ventura após o jogo entre Grêmio e Vitória na Arena do Grêmio. Boa tarde, Jair. Nicolas Wagner, da Rádio Guaíba. Queria uma avaliação sua sobre o jogo, sua estreia no comando do Vitória. E, de certa forma, você surpreendeu utilizando 3 zagueiros. Quero saber se foi uma estratégia específica para esse jogo, pensando no Grêmio, ou se é uma tendência daqui para frente. Boa tarde. Um pouco de cada. Sobre a estratégia, lógico que cada jogo a gente tem uma estratégia. Sobre a situação dos 3 zagueiros para marcar a amplitude do Grêmio, né? O Grêmio usa muito a amplitude com o Marlon segurando o Marcos Rocha numa saída em 3 e usando um dos beiradas lá pelo lado direito, né? Com Edenilson e o William no meio espaço. Então a estratégia foi essa para essa partida e também na questão de nós termos 3 bons zagueiros, né? O Halter e o Zé, que jogadores que eu já trabalhei, o Camutanga eu já joguei contra diversas vezes, ainda temos o Neres, o Edu. Nós estamos bem servidos de zagueiro, então a gente tem que potencializar aquilo que a gente entende que tem de qualidade. E sobre o jogo, eu vou narrar o jogo. O jogo onde o Vitória começa melhor. Nós temos uma chance claríssima com o Aitor, cara a cara dentro da pequena área. Depois uma outra chance com o Aitor dentro da pequena área também. Então a gente controlando o jogo no primeiro tempo. E aquelas coisas do futebol, né? O Grêmio deu um chute de fora da área na mão do Arcanjo, sem perigo, teve a falta que foi para fora, e no lateral a gente acaba tomando o gol, né? Então aquela coisa que a gente fala da justiça, já começou uma justiça ali de resultado, não de performance, dentro do primeiro tempo, que na minha visão a equipe do Vitória foi melhor. E no início do segundo tempo a gente volta melhor, assim como terminamos o primeiro tempo, e conseguimos o gol. Né, eu gostei da parte emocional, que o nosso time tomou o gol e não se abateu. A gente sabe da força que é o Grêmio jogando na sua casa, na sua arena. A gente esperava eles ainda vindo mais forte, mas quem toma a rédea do jogo fomos nós. A gente volta melhor, faz o gol, tivemos algumas chances. E ali num vacilo nosso, né, numa saída de bola, a gente acaba perdendo a bola e eles acabam fazendo 2-1. E aí depois eu abri mão dos meus 2 volantes, botei Aitor, que é um meia, Mateuzinho, que é um meia de volante. A gente botou atacantes, enfim, fomos para cima e acabamos tomando o terceiro numa bola ali que foi mão, não foi mão, enfim. A regra uma vez é mão, com ataque não pode ter mão, daqui a pouco pode. E aí falaram que quando o cara que faz gol só que é mão, mas assistência pode, enfim. Teve a vantagem ali e acabou acabando o jogo na situação de rendimento. Mas a primeira impressão que eu tive, esquece, tá? Eu sei que é difícil, a gente precisa do resultado, sem o resultado a gente não vai conseguir alcançar nossos objetivos. No resultado a gente já falou, a gente sabe que a equipe do Grêmio venceu, mas eu não posso descartar o desempenho, porque é o desempenho que vai nos levar à nossa vitória, né? A vitória é essa que a gente ainda não conseguiu fora de casa, é um tabu que nós temos que quebrar dentro dessa competição, né? Mas agora já passou. Mas então fica a lição que a gente foi um time organizado, competitivo, assim como eu falei na minha chegada, no pouco tempo de treino que eu tive, né? Eu gostei do que eu vi, gostei da maneira que eles assimilaram as nossas ideias, e a gente tem totais condições de sair. Temos uma final de Copa do Mundo, agora em casa, contra um adversário que hoje está acima da gente na tabela, mas que a gente tem totais condições de fazer um grande jogo e trazê-los aqui um pouco para baixo para brigar com a gente também. E o bom daqui do Vitória é que eu não preciso vir aqui convocar minha torcida. Eu sei que o Barradão vai estar lotado, eles vão fazer a parte dele como sempre fizeram. Sofri muito jogando contra e agora vou ter eles ao favor nessa nossa final de Copa do Mundo. E certeza que com eles, a nossa casa lotada, eles possam nos empurrar e a gente conseguir essa vitória. E assim, passo a passo, né, como a gente fala, step by step, vamos pensar no próximo jogo agora. Temos que ficar chateados, sim, pela mais uma derrota, por não ter conseguido ainda vencer fora, mas temos que tirar as coisas boas. Temos ajustes, pequenos ajustes pontuais para fazer. Vai ter pouco tempo de treino para fazer esses ajustes, mas a gente faz o nosso treino em sala através de vídeo, a gente vai fazendo algumas correções. Então, assim mesmo, quando eles tiveram coisas boas que assimilaram com pouco tempo de treino, com esse pouco tempo de recuperação também, a gente vai descansar bastante para que a gente entre com a perna fresca, faça mais um grande jogo, como foi hoje, mas que possamos mudar o resultado.
manter a performance e agora trazer o resultado para a gente, já que nós vamos estar em casa com a força da nossa torcida, temos totais condições de manter o rendimento e fazer diferente no resultado. Resposta bem longa do Jair Ventura, né, sobre o resultado, tudo, enfim, a pergunta do repórter. Eu concordo com a questão tática. Muita gente disse que os 3 zagueiros não deu certo e tudo mais. Para mim, os 3 zagueiros deram certo sim. A questão é que os gols que nós sofremos foram de falhas individuais. Pelo amor de Deus, é Marcos abaixar para cabecear a bola para dentro da área, pô. O primeiro gol aconteceu de uma falha individual, assim como o segundo gol, onde o Walter pega a bola, aciona o Aitor, que já estava cansado, nitidamente cansado, e o próprio espanhol perde a bola e acaba gerando aí um contra-ataque com Vitória todo desorganizado, e em que o Grêmio também teve sua qualidade de o Cristaldo deixar o Amuso na cara do gol e o cara de pé trocado fazer a bola entrar na rede. Então, é uma série de fatores que a gente vê que são do contexto da jogada, da falha individual, de um erro de tomada de decisão, que não necessariamente implicam na tática. É muito fácil olhar o resultado, tá lá 3-1 e dizer o erro foi os 3 zagueiros. Não foi, não deu errado. A questão é que o Vitória foi incompetente ofensivamente para fazer os gols quando teve oportunidade e foi também incompetente defensivamente no quesito individual, que permitiu que os atletas do Grêmio fossem fatais, né? Já que eles tinham mais qualidade do que a gente, isso era óbvio. E o resto, um bom discurso do Jair Ventura falando sobre o próximo jogo, convocando a torcida, que a gente sabe que tá mexida, tá abalada, tá triste, muitos já aceitando o rebaixamento, só que ele não pode dizer isso. Ele tem que chamar a torcida mesmo, e que bom que ele fez isso. Nessa parte eu gostei muito do discurso dele. Vamos ouvir, como continuar. Boa tarde, Jair. Mariana Dionísio, da RBS TV. Tu citou esses pontos positivos do Vitória no jogo de hoje. Eu queria saber quais são esses ajustes nesse pouco tempo até o jogo contra o Ceará que tu precisa fazer para melhorar o desempenho. Então, assim, é muito... Se eu falo dos ajustes aqui, é uma coisa que eu não trabalho com transferência de responsabilidade. Porque eu vou, de repente, falar de um jogador A, B, C ou de algum setor. Então, assim, não acho legal, não gosto, né? Existem amigos que fazem, que gostam, mas eu me preservo em fazer esse ajuste sempre internamente, né? Eu acho que o treinador, ele é sempre responsável. Eu gosto de ser treinador porque eu assumo responsabilidade. Essa responsabilidade é minha. Mas, com certeza, a gente vai fazer ajuste, mas a gente trabalhar internamente, até porque quando nós temos as vitórias, são todos que ganham, né? Então, as derrotas também tem que ser todos, mas vamos fazer, sim, ajuste, mas não gosto de vir aqui e passar quem tem que fazer o quê, com o que a gente deixou de fazer. Vamos trabalhar isso internamente para que a gente possa evoluir, que a gente não venha repetir os mesmos erros. Acho que esse é o grande segredo. É muito pouco tempo de trabalho, vai ter pouco tempo de treino, não tem muita coisa para implementar, mas a gente tem que trocar o pneu com o carro rodando. Essa é a verdade. Não adianta eu vir aqui também e falar para você que eu saberia que eu não teria tempo. A gente sabe que o futebol é assim, tem pouco tempo, e vamos, dentro desse pouco tempo, tentar dar solução e minimizar os erros. Boa resposta, protocolar, mas perfeita, porque ele protegeu o grupo e tudo mais. A gente não pode descontar nossa raiva nas respostas, né? Tem que ser muito frio nessa hora, saber separar as coisas. O cara não tem nada a ver, pô. Primeiro jogo do Jair Ventura, e como eu falei, taticamente, pra mim, arrumou o time. O problema foram os erros individuais, que aí se trata de peça, que foi janela, e ele não fez parte. Professor, boa tarde. Rafael de Quevedo, Rádio Real News. O que você considera crucial agora, né? Seu primeiro jogo à frente do Vitória? É uma agressividade no ataque? É uma solidez defensiva? Ou talvez o ponto crucial esteja, digamos, fora das 4 linhas? É a retomada da confiança? É o anímico que tem que melhorar? Eu queria uma avaliação sua. Acho que um pouco de cada. Uma boa pergunta. Acho que a gente tem que, de maneira igualitária, trabalhar todos os setores, todas as fases do jogo, porque temos que ter um time equilibrado, homogêneo, e também, mas eu já gostei do que eu vi em termos de extracampo, né? A gente chega... sentir eles um pouco para baixo, é normal, mas isso não transpareceu dentro do campo. Acho que quem assistiu o jogo, quando eu estiver falando, pode passar as chances que nós tivemos aí, né, chances de gol. Nós terminamos jogando na arena com um time muito qualificado, né, o Arthur, enfim, o William acabou saindo, mas jogadores de Copa do Mundo, jogadores de seleção, de nível Europa, que a gente sabe, é indiscutível a qualidade, e terminamos 50% de posse, né, acho que um jogo igual, mas as chances mais claras foram nossas, na minha opinião. Mas a gente perdeu, não, então mérito também para o Grêmio, que foi eficiente, mas agora a gente tem que corrigir, sim. Mas, como respondendo a sua pergunta, eu acho que até a parte emocional, não senti que eles se abateram, até quando o gol, até falei no meu início, a gente toma o gol, a gente começa tendo a iniciativa do jogo, mesmo jogando fora,
e a gente consegue o empate. Mas no vacilo nosso a gente acabou cedendo o 2-1 e o 3-1 foi como eu falei, já no final de jogo, uma situação que eu abri mão dos volantes, a gente foi pro tudo ou nada e acabamos ali, tomamos o último gol. Mas gostei do que eu vi, só mostra que eu tive uma decisão acertada em vir aceitar esse desafio, porque o nosso time tem qualidade, tem sim ajustes para fazer, como vocês falaram, mas a gente vai trabalhar isso internamente para que a gente venha não repetir e que a gente venha minimizar esses erros e assim mantendo a nossa performance, estaremos muito mais próximos da nossa vitória. Boa resposta também, só discordo da questão do psicológico. Eu acho que depois do segundo gol, o Vitória sentiu psicologicamente, tá? Não deixou de tentar, não deixou de atacar, o Grêmio estava todo fechado, isso é muito difícil de se romper, mas eu senti um abatimento sim após o segundo gol, porque é aquela questão da tentativa, né? O Vitória não consegue virar os jogos, aí toma o primeiro gol depois de estar melhor que o Grêmio, e aí mesmo assim empata, vai próximo da virada e acaba sofrendo o segundo gol. Então a pancada foi forte, eu acho que eles sentiram sim, mas é só um ponto de discordância mesmo. Deixa aqui nos comentários sua opinião, tá? Sobre tudo que você tá ouvindo aqui na coletiva, fica à vontade. Vamos passear para ver quais são as opiniões de vocês também. Vamos continuar. Professor, boa tarde, Leonardo Santiago, Canto Rubro Negro. Concordo com você com relação ao desempenho e queria falar um pouco das ideias de um modo geral. A gente teve o Vitória hoje predominantemente tendo de fato a bola, achando triangulação, pressionando o Grêmio, tirando o jogo deles por dentro, levando para o lado. E eu queria saber se a necessidade da gente, afinal de contas, infelizmente o resultado fez com que a gente se complicasse mais na tabela, se a necessidade vai fazer com que a gente de fato passe a ter um time, até em jogos fora de casa, como você mesmo falou na coletiva. Palmeiras no Allianz é um jogo, o jogo em casa é outro jogo. Só que hoje a gente pressionou em cima, conseguiu, teve oportunidade de fato. É uma predominância de fato pela necessidade passar a pressionar um pouco mais, a ter um pouco mais a bola, buscar iniciativa, ao invés do que eu imaginava para hoje, ter um bloco mais médio, ser um pouco mais de transição? Que bom que a gente teve a mesma leitura, que você viu o mesmo jogo, que bom. Porque é difícil, né, para o treinador quando elogia performance sem um resultado, né? Parece aquela coisa de cara que não sabe perder, de perdedor, mas não, volto a repetir, dou mérito à equipe do Grêmio, que ganhou o jogo, mas não posso tirar o mérito dos meus atletas que fizeram uma boa partida. A gente marcou alto, a gente teve as melhores chances do jogo, a gente teve a bola, em nenhum momento a gente rifou, tanto que o nosso segundo gol numa saída de bola. De repente, se a gente desse só chutão, a gente não tomaria esse gol, mas também não iríamos construir as jogadas como nós construímos. Então é um risco você jogar, mas nós temos uma equipe qualificada para jogar, três zagueiros que sabem construir bem, ainda temos mais zagueiros, como eu falei, né? O Ronald fez um excelente jogo, o Baralhas acabou tomando um amarelo que ficou perigoso ali, enfim, mas eu gostei muito do jogo que a gente fez, né? Eu acho que se você tirar isso de contexto, fizer um corte, já perde 3-1 e gosta do jogo, seria uma covardia, mas bota dentro do contexto. A performance eu gostei, não gostei do resultado, né? Não vamos fazer esse corte, né? Mas é lógico que o resultado foi ruim, mas eu não posso vir aqui e falar que eu não gostei da competitividade, da luta, da entrega, da ousadia, da coragem dos meus atletas em sair, de pressionar alto, numa arena lotada. Quantas mil pessoas hoje, vocês sabem? 41 mil pessoas, então. O lotado, um horário que para quem está torcendo vai sair agora é muito bom, vai almoçar com a sua família, para os atletas já nem tanto, porque a gente tem que tomar café muito cedo, os atletas são jovens, nós já fomos jovens, e jovens não dormem cedo. Então, os caras têm que comer massa, comer carne, enfim, tudo de manhã, mas foi para os dois lados. Mas, assim, esse horário é muito bom para quem está em casa e para a família também, né? Mas eu só volto a repetir. De repente vai ter alguns jogos, né? Lógico, dentro da circunstância do jogo, mas se você ver, de repente, se a gente falasse que o Vitória só tomou iniciativa depois do gol, seria mentira. Porque as nossas melhores chances já foram mesmo no 0-0. Se termina o primeiro tempo 0-0, se teria uma equipe que teve o melhor rendimento, foi a equipe do Vitória, né? Então a gente sabe disso, mas tomamos um gol no lateral ali, um bate-rebate, sobrou, né? Mas faz parte, cara. Mas eu tô satisfeito, volto a repetir, com o desempenho, não tiro de contexto pelo resultado, e com certeza a gente tem tudo aí pra gente alcançar o nosso objetivo, que é sair dessa zona incômoda. Então, pela necessidade natural que em alguns momentos a gente tome mais atitude. Com certeza. Até porque se nós empatarmos os outros próximos 13 jogos, a gente não consegue livrar. Então nós temos que vencer, mas lógico que dentro de cada estratégia, dentro de cada equipe, de circunstâncias, de estádio, enfim, de atmosfera, a gente vai ter algumas estratégias diferentes.
Mas hoje, volto a repetir, quem assistiu o jogo e a equipe do Vitória jogou desde o primeiro minuto. Em nenhum momento a gente abdicou, deu a bola para o adversário, botou a bunda lá atrás para usar a transição. Não. Tanto que as nossas jogadas, a gente teve sim chances de transição também, mas também de jogadas construídas através de triangulações, como você falou, né? Então, acho que a gente está no caminho certo. Não posso não elogiar os meus atletas pelo rendimento. Volto a repetir, lógico, o resultado não foi o que nós queríamos, mas o rendimento foi bom pelo pouco tempo de treino e eles assimilaram muito bem as ideias e eu estou muito confiante que vai dar certo. Emílio Pinto, da Rádio Itapuã FM. Jair. Só comentando, né? Acho que ele viajou um pouquinho na pergunta de Leonardo Santiago ali. Tanto que o Leonardo teve que falar de novo, depois ali, o que ele queria realmente saber, né? E aí ele respondeu, acho que foi uma resposta protocolar. O time fez uma boa partida e merecia uma outra sorte, mas esbarrou de novo em falhas defensivas. Você concorda? Olha, a primeira, concordo 1000%. Né? Eu não vou avaliar o antes de nós chegarmos, eu não gosto, não vou avaliar trabalho de companheiros de trabalho, não gosto, né? A gente não faz com os outros o que não gostariam que fizessem com a gente. Então, seria nada legal vir aqui falar de falhas antigas e jogos. Eu não tenho, o passado é imutável, eu não tenho como mexer nada que foi feito para trás. Eu tenho que agora a gente avaliar a partir de hoje. Então, hoje gostei sim do rendimento. Acho que faltou uma sorte maior para a gente também, né, nas nossas chances, que a gente teve cara a cara, né, e no segundo gol deles, por exemplo, a bola acaba passando ali numa situação que parecia que estava tudo tranquilo e a gente toma o gol. Na segunda bola, o primeiro gol, a bola bate, sobra para o cara sozinho ali e faz o gol. Faltou uma sorte maior, sim, mas não podemos desistir. Né? E esses lances, quando você joga bem e você não vence, acaba tirando um pouco da confiança. Mas não, a gente não tem esse direito de perder essa confiança. Né? Temos mais 13 finais e a gente tem totais condições. Pelo que apresentamos hoje já, uma resposta tão imediata desde que nós chegamos, a gente tem totais condições de reverter. Cara, e sobre... Foi a resposta que eu dei, cara. Eu não vou falar de setores separados, né? Eu não vou falar de jogadores individuais, não faço. Né? Minha carreira eu completei 381 jogos. Eu nunca sentei aqui e transferi responsabilidade. Volto a repetir, a derrota é de todos, assim como a vitória vai ser de todos nós também. Os ajustes têm que ser de todas as fases do jogo, todos os setores, todos os atletas vão estar suscetíveis aí a alguma correção que a gente acha necessária internamente. Eduardo Serra, do Rubro Negro TV. Jair, claro que uma semana de treino é pouco para que você possa corrigir erros e tentar fazer o time jogar um bom futebol. Mas o que você viu hoje que te dá esperança de que dá para reagir? Boa pergunta. Vamos lá, uma série de coisas. Esquece o resultado, tá? Mas é lógico que futebol resultado mas vamos falar de performance de novo. Se a gente não tem performance, a gente fica mais longe do resultado. E hoje a equipe do Vitória apresentou uma boa performance. Né? Já narrei o jogo, não vou repetir, mas já narrei o jogo aqui, está nas minhas respostas anteriores. A gente fez um bom jogo, tivemos as melhores chances, mas perdemos o jogo, sim. Então, vou responder direto o que você perguntou. O que dá para a gente ver que a gente vai conseguir reagir, porque a gente fez uma boa partida. Jogamos de igual para igual para uma equipe extremamente qualificada, valores individuais excelentes, nível de Europa, seleção, como a gente falou, né? E a gente jogou de igual para igual, e na minha humilde opinião, nós fomos melhores dentro da partida. Perdemos o jogo, é verdade, mas tivemos o controle, principalmente no primeiro tempo, início do segundo. Enfim, vou ter que narrar o jogo de novo. A gente toma um gol no vacilo nosso numa saída de bola, mas o time jogou, não se acanhou, teve a bola, mas infelizmente saímos com uma derrota. Gabriel Galindo, do canal do Dinâmico. Jair, você considera que o esquema escolhido para o jogo de hoje deu certo? Acho. Não pelo resultado, volto a repetir, mas pelo desempenho, sim. Se a minha equipe foi melhor do que a do adversário, o sistema deu certo. Eu gostei do que eu vi, né? Gostei. Criamos chances dentro desse nosso sistema. Está suscetíveis à mudança, sim, mas hoje o que eu vi, eu gostei. Só para deixar claro, né? Eu realmente fiz essa pergunta, mas eu não fiz só dessa forma aí. Tudo bem que a Emílio já tinha perguntado isso antes também. Eu até tô olhando aqui só para ter certeza. Mas eu perguntei, você considera que o esquema deu certo? E aí eu complementei. Os erros individuais foram mais cruciais do que os coletivos para essa derrota em Porto Alegre. E eu acho que era importante que isso fosse acrescentado também. Mas eu creio que San Martín tenha lido só a primeira parte da pergunta, porque a segunda parte acabou que foi na pergunta do Emílio também. Enfim, mas
Aí parece que ficou meio vazio, né? Sim, considero que deu certo, porque fomos melhores que o adversário, ponto. Mas não era só isso que eu tinha perguntado. Enfim, segue, tudo acontece. Para finalizar, o William Tales, da TV Band. Jair, com o resultado de hoje, o Vitória chega a 10 jogos com apenas uma vitória, e nos últimos 10 jogos, né, apenas uma vitória, e pode terminar a rodada a 6 pontos do 16º colocado. Como convencer o torcedor a seguir acreditando e apoiando o time, já pensando no jogo desta quinta, em casa, contra o Ceará? Bom, um adversário direto. A gente encara esse jogo como uma final de Copa do Mundo. E se apegue nesse time. Se apegue no nosso jogo, um jogo extremamente competitivo, organizado, de coragem, onde nós tivemos a bola, jogamos de igual para igual, ou até melhor, na minha opinião. É difícil falar de jogo melhor na derrota, mas o que a gente tem que se pegar é isso. Na performance, que foi boa, mesmo jogando fora de casa, a gente sabe da força da nossa casa, jogando com a nossa torcida, temos totais condições de vencer, e a gente, né, caso aconteça essa diferença, a gente diminuir. E quando tiver chance, a gente vai lutar até o final, vamos dar a vida aqui para que o Vitória possa permanecer na Série A. Entrevista coletiva com o professor Jair Ventura, encerrada. Tá aí, portanto, essa foi a coletiva do técnico Jair Ventura. Deixa o seu like aqui, se inscreva no canal do Dinâmico e deixe sua opinião aqui nos comentários, tá? Pra mim, uma coletiva boa de um treinador que agora tá tentando fazer um milagre, né? Ser realmente um bombeiro. E que não teve culpa no jogo de hoje, na minha opinião, porque a tática pra mim deu certo. O que resultou na derrota foi questão individual. Tanto a incapacidade de fazer gol no ataque, quanto as infelizes falhas no setor defensivo individuais. Até a próxima, se Deus quiser. Espero vocês amanhã na Nação Rubro-Negra. Fui!